Oi, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai ter uma live aqui super interessante sobre telemedicina nesse momento Covid. Tô aguardando só que a nossa convidada entrar. E a gente vai poder contar com a participação de vocês, tá bom? Vocês podem enviar perguntas. Vocês podem enviar perguntas que eu vou repassando para a nossa convidada. A gente vai ter como convidada a doutora Giovana Tradi, que é especialista em direito médico. Oi, doutora Fernanda. Giovana, tudo Tudo bem? bom? Tudo bem. Vou apresentar você aqui. Primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou Fernanda Guiar, sou pneumologista, dedicada, sobretudo, às doenças intersticiais pulmonares, às fibroses pulmonares, e trabalho em Salvador. E a gente vai conversar hoje com a Giovana Tradi, que é especialista em direito médico e biomédico, e faz parte também da comissão da OAB, que trata desse assunto. Ela é do Mato Grosso do Sul, não é isso, Giovana? Isso, doutora. Sobre a telemedicina nesse momento Covid, de hoje. E enquanto as perguntas vão chegando, vocês vão poder mandar perguntas, tá certo? Eu vou repassando aqui para a Giovana. Vamos relembrar só um pouquinho que a telemedicina é o exercício da medicina usando meios interativos e meio de comunicação, tá? Exatamente. A telemedicina não está completamente regulamentada no Brasil, a gente tem essa discussão aberta, né? O CFM se posicionou em 2018, recuou e isso está aberto, mas em virtude da pandemia, agora pelo coronavírus, o Ministério da Saúde publicou semana passada, 20 de março, né? A portaria 467, que libera o uso da telemedicina neste contexto, né? Como uma ferramenta de enfrentamento para a pandemia. Então, Giovana, eu vou começar perguntando para você, de acordo com essa pandemia, o que a gente pode fazer e aquilo que a gente não pode fazer. Tá. Boa noite para todo mundo. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço o convite do Instituto Lapidari. E realmente, doutora Fernanda, é um momento da gente buscar a reflexão, da gente rever conceitos. Vocês vejam que a telemedicina, que foi tão combatida no ano passado pela classe médica, houve realmente, acho que foi plausível aquela inquietação no ano passado, mas o que eu deixo registrado aqui de início é que a telemedicina ela é regulamentada desde 2002 pelo Conselho Federal de Medicina. Aí, no ano passado, a gente teve uma nova resolução que revogou de 2002, mas, diante da insatisfação da comunidade médica, essa resolução ela foi cancelada. Então, permanece a de 2002. No entanto, doutora, essa resolução de 2002, ela não abre completamente todas as abordagens que envolvem a telemedicina. Especialmente a mais discutida é a teleconsulta. E aí, diante dessa pandemia, o Conselho Federal de Medicina, semana passada, enviou um ofício para o Ministério da Saúde, para o ministro Luiz Henrique Mandetta, autorizando a prática da telemedicina, mas nas modalidades da teleorientação, teleinterconsulta e telemonitoramento, deixando de lado, então, o Conselho Federal de Medicina a teleconsulta. Aí, posteriormente, o Ministério da Saúde, a gente vai entrar nessa portaria que você falou comigo, o Ministério da Saúde publicou uma portaria autorizando também a prática da teleconsulta. A teleconsulta, vocês médicos sabem muito melhor que eu, é um ato médico mais complexo, não é apenas um ato de orientar ou de monitorar à distância o paciente. Ali você vai fazer uma anamnese, você vai fazer um diagnóstico, propor alguma solução terapêutica para o paciente, tudo de forma remota. Tá? Então, hoje, diante dessa pandemia, e enquanto durar esse risco, esse agravo que todos nós estamos passando,
a teleconsulta também ela fica autorizada. Mas lembrando que é em caráter excepcional e desde que haja uma impossibilidade do médico realizar essa consulta presencial e seja necessária. Ou seja, se eu não fizer essa consulta online, o meu paciente ele pode sofrer danos irreversíveis à sua própria vida e à sua saúde. Então, tem que haver esses critérios para que eu faça teleconsulta. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um paciente, eu sou gastro, e aí eu preciso marcar uma cirurgia eletiva com o meu paciente. É uma cirurgia eletiva. Eu não vou fazer uma consulta, por exemplo, para discutir os termos, como que vai se dar essa cirurgia eletiva. Nesse caso, não é cabível a teleconsulta. Ou algum procedimento dermatológico que não é urgente, que não é necessário para controlar a saúde desse paciente. Agora, se o gastro ele receber do seu paciente um recado pelo WhatsApp ou por telefone, dizendo que ele está, por exemplo, com uma dor abdominal aguda, aí cabe a intervenção da teleconsulta, porque o médico ele vai ver que existe uma necessidade de atendimento e precisa, ao mesmo tempo, tentar evitar a exposição desse paciente em clínicas, em hospitais, justamente para evitar a propagação e o contágio do coronavírus. Tá? Então, existem essas regrinhas, não é todo mundo que pode fazer a teleconsulta, tem que haver assim, determinados requisitos que justifiquem a teleconsulta. Então, essa foi uma informação muito importante, porque a gente precisa entender que a teleconsulta não é só exclusivamente para avaliar a possibilidade de uma infecção por coronavírus. Não é isso, doutora? Exatamente. Qual que é a finalidade maior? Existe até controvérsia no meio jurídico sobre isso. Eu e alguns outros colegas, eu entendo que o médico ele pode atender à distância o seu paciente, independentemente dele ter suspeita ou ter a doença, o vírus, o coronavírus. Por quê? Qual que é a finalidade maior? Por que o Ministério da Saúde publicou essa portaria? Para evitar que pacientes transitem em lugares suscetíveis de contaminação, como clínicas e hospitais, e para evitar mesmo o contato social. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso que aquele meu paciente ele seja atendido. Eu preciso monitorá-lo. Eu não posso abandoná-lo. Aí é que entra a teleconsulta ou telemonitoramento para que o médico assista esse paciente que está impedido ou que lhe foi recomendado a sua não saída de casa, sua internação, seu isolamento domiciliar. Isso tem que ficar registrado aqui para que as pessoas possam compreender. Então, em qualquer especialidade da medicina, eu posso, no caso, oferecer a teleconsulta. Existe algum pré-requisito, algum tipo de registro especial, algum tipo de habilitação ou autorização que o médico precise para fazer um atendimento virtual, uma teleconsulta? Não, são aqueles requisitos que eu havia te falado, da necessidade e da urgência. E aí o médico ele tem que... De aplicativo, você fala? Não, ele pode fazer... Registro dele. Ou basta ele ser médico, ter a sua especialidade? Basta ser médico, não precisa ter nenhuma especialidade específica. Ele, sendo médico, tendo registro no Conselho Regional de Medicina, ele já está apto a praticar essa teleconsulta, consulta à distância. Mas aí ele tem que seguir aqueles padrões que eu te falei e observar que, a depender da plataforma que ele escolher, seja por WhatsApp, Skype, Zoom, que estão usando bastante também, deve-se garantir a confidencialidade, o sigilo daquilo que ele está transmitindo. Então, o médico ele não pode, por exemplo, ele está em casa, na sua sala, junto com os seus parentes, e vai fazer uma videochamada com o seu paciente. Nesse caso, existe uma falta ética, por quê? Por violação ao sigilo profissional. E o sigilo aqui, ele deve ser muito bem pensado. O médico, quando ele for fazer a teleconsulta, ele deve anotar no prontuário do paciente. Então, não é porque eu atendi o meu paciente remotamente que eu estou isento de ter um prontuário.
Eu preciso ter um prontuário em que eu vou passar todas as informações daquela consulta, os dados clínicos do paciente, data de início da consulta, data de término da consulta, preservar a autonomia do paciente, preservar, dar vantagem ao princípio da beneficência, sempre utilizar aquela consulta quando for fazer o bem para o paciente. Se não for útil, aí você não utiliza de forma alguma. Mas registre em prontuário. E também, o que nós orientamos, Fernanda? Vamos falar sobre termo de consentimento livre e esclarecido. Qual que é a dúvida que chega para mim? Giovana, eu preciso fazer obter esse consentimento informado por escrito? Gente, não é obrigatório o termo de consentimento, ou seja, reduzir aquilo que você explicou para o paciente em um papel, tá? Mas existe uma situação aqui excepcional, que até foi regulamentada na portaria. Quando o médico, ele orienta, ele prescreve a medida de isolamento domiciliar, nesse caso, é obrigatório que o médico obtenha o termo de consentimento. Então, você vai redigir um termo de consentimento, vai enviar para o seu paciente, o paciente ele assina e te manda depois por e-mail ou por outro meio eletrônico. E nesse termo de consentimento, o que vai constar? Os benefícios e a necessidade, por que eu tive que prescrever essa internação domiciliar, quais são os riscos que o meu paciente está correndo se ele descumprir essa prescrição médica, a data do início do isolamento e a data do término também do isolamento, tudo isso em termos de consentimento livre esclarecido, para que o paciente ele tenha a oportunidade ou de aceitar aquele tratamento, a internação, ou então recusar, tá? No entanto, apesar do termo ele ser obrigatório apenas nessa situação de medida de isolamento domiciliar, eu estou recomendando aos meus clientes para que eles façam também o termo de consentimento em outros tipos de atendimentos. Por exemplo, eu vou atender, a doutora vai atender o seu paciente, é pneumologista. No início da conversa, o que eu preciso fazer com esse paciente? Obrigatoriamente, eu preciso explicar verbalmente para o meu paciente que aquela modalidade de interação ela é virtual. Eu tenho que dizer, expressar qual plataforma que está sendo utilizada, e aí o médico escolhe a plataforma, mas ele vai informar para o paciente qual é a plataforma. Eu tenho uma pergunta sobre isso, está chegando muita pergunta, então por isso que eu vou dar esse break falando aqui. Então, em relação à segurança, ainda aqui, eles estão colocando a questão da plataforma, por exemplo, a gente pode utilizar o WhatsApp, a gente pode utilizar Skype, a gente pode utilizar Zoom, mas que cuidado tem que ter? Essas consultas precisam ser gravadas? Por quanto tempo elas têm que estar gravadas? É obrigatório gravar? E qual a preocupação que o médico tem que ter com invasão, né, de hackers, por exemplo, de alguém que possa invadir esses dados, isso por conta de proteção, né, do sigilo do paciente. E em relação à questão do prontuário como documento médico. Então, lembrar o que você já registrar no prontuário. Seja um prontuário físico, papel, pode ser, ou no prontuário que você utiliza na sua clínica, mas toda consulta virtual ela precisa de ter um registro em prontuário. Tá, imprescindível mesmo. Essas recomendações que você falou. Precisa dizer que foi uma consulta, uma teleconsulta, qual a plataforma utilizada, dados do paciente. As limitações dessa teleconsulta, ou seja, eu vou dizer para o meu paciente, olha, eu não estou fazendo exame físico em você. Por isso, esse atendimento é diferenciado. Ele não é tão bom quanto o atendimento, tão eficaz quanto o atendimento presencial. Informar o paciente para que ele decida se ele quer ou não passar por essa consulta online. Por isso que eu falo que é dotar o paciente de autonomia, de autodeterminação para ele tomar a sua decisão. Então, isso vai, por exemplo, nesse consentimento informado, isso tudo vai escrito por e-mail ou mesmo pelo WhatsApp. O paciente recebe, antes da consulta, uma informação do que é a teleconsulta. Do que é a teleconsulta, qual é o objetivo. Por e-mail, ele dá um ok, ciente, isso vale.
responde por e-mail que ele concorda, que ele compreendeu o que é uma teleconsulta e que ele quer, assim mesmo, passar por uma teleconsulta, é isso? Exatamente, perfeito, perfeito. Tá. E você falou da... Eu já ouvi alguma Perdão. divergência entre advogados falando sobre a necessidade de gravar ou não essas teleconsultas. Tá. O que você orienta? Não é obrigatória a gravação. Não é obrigatória, mas nós recomendamos que o profissional ele grave essa consulta e depois coloque, anexe no prontuário. Tá? Então, você pode gravar e eu recomendo que grave, porque aí é uma prova incontestável de que você explicou, esclareceu o paciente de todas as determinantes dessa teleconsulta. Eu oriento, então, que grave, para a segurança do médico. Mas você falou se ocorrer alguma violação, né, dessa informação, se alguém hackear o seu computador, o seu celular, como que o médico ele precisa se precaver. Por isso que a gente fala que ele tem que utilizar uma tecnologia segura para evitar que isso aconteça. Porque se houver violação desse sigilo, ou porque perdeu o celular, ou porque não anexou, não armazenou corretamente essa informação, o médico ele pode responder por infração ao Código de Ética Médica e até mesmo uma infração por responsabilidade civil, uma ação de responsabilidade civil. E até penal também. Isso é importante, viu, pessoal, para os médicos aí, tá? Então, o médico, a instituição, eles têm que tomar conta disso, tá? É importante dar uma ferramenta adequada para salvaguardar os dados dos pacientes, porque a gente responde por esses dados. Isso tem que ser uma preocupação para quem vai atuar dessa forma. A pessoa tem que estar segura, né? Tanto para o médico quanto para o paciente. Porque o paciente ele fica com o pé atrás de às vezes, fazer esse tipo de consulta com o médico, preocupado de que o segredo que ele transmitiu para o médico, seus segredos médicos, sejam violados. E aí o profissional precisa dar essa segurança para o paciente, dizendo que todas as informações são confidenciais e toda essa técnica toda que o próprio Ministério da Saúde recomendou. Uma dúvida que chegou aqui também para a gente é se a teleconsulta ela é apenas para aquele paciente que a gente já é nosso paciente de consultório, ou se ela pode ser utilizada para a primeira consulta. Pode ser utilizada. Então, na resolução de 2018, que foi revogada, não poderia. Mas a gente não está adstrita mais a essa resolução. A gente está adstrita ao que determina agora o Ministério da Saúde. E tem outra coisa interessante também. A gente já foi aprovada na Câmara dos Deputados uma lei, um projeto de lei que visa regulamentar a telemedicina. Agora essa lei vai para o Senado em caráter de urgência e com certeza a gente vai ter ainda até no máximo semana que vem uma lei que regulamenta e autoriza a telemedicina. Essa lei está muito mais completa, mais específica e autoriza a telemedicina também para os outros profissionais da saúde, não apenas médicos. Tá? Fala até sobre os honorários profissionais, coisas que não estão contempladas na portaria do Ministério da Saúde. O que você perguntou? Agora já perdi aqui. Não, agora eu vou fazer uma pergunta aqui que é importante também. Então, do ponto de vista prático, assim, em relação à consulta, a gente já falou sobre o registro, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre atestado médico, prescrição, solicitação de exames, como que a gente pode fazer isso para isso ser aceito, né? Já que é uma consulta, uma teleconsulta. Tudo isso pode ser feito assim, à distância. Então, eu vou fazer um atestado para o meu paciente, eu posso emitir esse atestado tanto eletronicamente, o que é mais difícil. Por quê? Porque é difícil um médico que tenha certificado digital. Tá? Então, o que ele vai fazer? Uma receita mesmo no Word ou em PDF, vai mandar para o paciente e aí o paciente vai levar até a farmácia. Atestado, a mesma coisa. Ele pode também enviar, contratar um serviço, né, desde que o sigilo esteja resguardado, mandar que alguém entregue esse atestado ou essa receita física mesmo para o paciente.
Agora, se você quiser fazer uma receita eletrônica, aí existem critérios específicos. Não é só fazer ali no computador, anexar, fazer em PDF e mandar para o paciente. Isso não é eletrônico. Eu preciso ter uma assinatura digital, tá, da ICP Brasil. E aí tem todo um mecanismo, as farmácias também para não trabalho, é difícil a farmácia que trabalha com esse tipo de tecnologia. Por isso que eu acho que vai ficar ainda muito difícil de se fazer essas receitas e atestados digitais. Ainda os atestados físicos e as receitas físicas são muito mais viáveis, mais palatáveis nesse momento. Lembrando, pessoal, disso que a Giovana falou, que se a gente for enviar a receita e o atestado, isso tem que estar muito bem lacrado, tá certo? Isso tem um documento, há um sigilo ali, a gente tem que se preocupar com isso. Se um portador vier buscar no seu consultório, ou se você enviar através de um motoboy ou qualquer coisa, a gente tem que ter o cuidado de preservar esse, tá? Porque isso não pode ser violado de o sigilo, porque se for violado, eu repito, o médico ele pode ser processado em várias esferas. Esfera criminal, ético-profissional e civil também. Tá? Então, ter muito cuidado com esse tipo de tecnologia para que o paciente não saia prejudicado. Se ele, por acaso, utilizar uma assinatura virtual, vamos admitir que ele utilize, e o paciente chegar na farmácia, que não está habituado a isso, e o farmacêutico não quiser vender, ou o laboratório não quiser colher o exame, o que ele faz? Ele pode falar a respeito da portaria, ele pode usar esse argumento, ou não, existe a portaria, citar a portaria como Pode. autorizando. Funciona assim, a receita, o médico ele vai mandar a receita digital para o paciente ele chega na farmácia para comprar, ou está ali no e-mail, no WhatsApp, e o farmacêutico ele vai olhar e vai verificar se por meio de um aplicativo, se aquela assinatura mesmo é autêntica, aquela assinatura digital. Mas muitos farmacêuticos desconhecem ainda essa nova realidade, essa nova tecnologia. Não é difícil, isso que a maioria dos médicos perguntou para mim. Não é tão usual, é muito pouco utilizado. É de desconhecimento tanto da classe médica quanto dos farmacêuticos. Então, se o farmacêutico ele não puder averiguar a validade, a autenticidade daquela assinatura digital, aí a melhor solução mesmo é que o paciente procure o médico para que seja uma receita física, para que seja emitida uma receita física mesmo, manual. Agora sim, em relação ao coronavírus, né? Esse momento que é o que motivou, na verdade, essa portaria. O que você diz? O que o médico tem que fazer em relação ao atestado do paciente, ao isolamento, à prescrição? Você já começou falando um pouco sobre isso no início? Quando ele vai prescrever, essa questão do atestado é bem controversa, né? Porque o Ministério da Saúde diz que tem que emitir também atestado para os familiares. E não é bem assim, porque se eu emitir atestado, eu só posso emitir em favor do meu paciente. Os familiares não são pacientes. Então, a gente orienta que esses familiares, vai ser oferecido para o paciente que está com suspeita ou que está com coronavírus um formulário para ele preencher. E aí, esses familiares podem levar esse formulário até o seu empregador para comprovar que o seu parente está com suspeita ou então está com coronavírus, por meio desse formulário que é oferecido pelo Ministério. No caso, a recomendação, então, é que esses familiares também passem por avaliações médicas para, então, ter o seu atestado, né? O atestado fornecido à pessoa. O paciente, ele vai buscar esse formulário. Ele vai entregar esse formulário para o seu parente, para as pessoas que convivem na mesma casa. Com esse formulário, o parente da pessoa que está doente pode levar ao empregador para que ele abone ou isente as faltas ao trabalho. Tá? Porque a pessoa precisa ficar também em isolamento. Os parentes, mesmo que estejam assintomáticos, eles precisam se resguardar por 14 dias também. Se eventualmente, depois desses 14 dias, um familiar manifestar sintomas, ele tem direito a mais 14 dias, por exemplo, de afastamento, se ele
testar positivo, se comprovar que é um coronavírus. Tem direito. Existe, é maleável, sim, esse prazo. Se houver, aí tem que ver, tem que ter indicação médica. Se houver indicação médica, aí ele pode pegar um atestado para mais 14 dias. E assim sucessivamente. Falando para os médicos aqui, só lembrar essa questão do isolamento, gente, que a gente tem que prescrever o isolamento para o paciente, tá certo? Mesmo falando de um atendimento virtual, a gente tem que prescrever, isso precisa estar registrado. Esse paciente precisa responder também um termo de consentimento e tem esse formulário que a Giovana falou. Esses anexos estão disponíveis no site do Ministério da Saúde. Tá? Exatamente. Se refere a esse tema. Então, se a gente precisar, qualquer um precisar, esses anexos estão lá. Basta buscar na internet, tem um textinho pronto. Está tudo lá disponível. De como isso deve ser feito. Eu vi uma pergunta ali do Tertius, aqui, ó. Precisa de plataformas virtuais e aplicativos com reconhecimento de assinaturas digitais por token? Não, para fazer a consulta eu não preciso. A teleconsulta não há necessidade de eu ter certificado digital. Se fosse segundo a resolução de 2018, sim. Mas nessa situação de epidemia, a portaria não exigiu que eu tenha o certificado digital para fazer a teleconsulta. O certificado digital é necessário se eu for emitir uma receita ou um atestado por meio eletrônico. Aí eu preciso. Bom, uma pergunta também importante para os médicos, né? Como cobrar? A questão de honorários médicos, o que a gente pode fazer, o que a gente fez em relação ao privado, à saúde suplementar, obviamente ao SUS não, isso não se refere ao SUS, né? Conta pra gente. Não existe também, dentro dessa portaria do Ministério da Saúde, nem por parte do Conselho Federal de Medicina, a regulamentação da cobrança de honorários no âmbito da telemedicina e dessa pandemia que a gente está vivendo. No entanto, o Código de Ética Médica, ele é muito claro quando diz que é direito do médico ser remunerado pela prestação de seus serviços de forma digna. Diante disso, se o médico está prestando um atendimento, ainda que não presencial, ele está prestando um serviço. Logo, ele precisa ser justamente remunerado por aquele serviço que ele está prestando e não há qualquer ilicitude ou qualquer infração ética se ele cobrar aquela consulta. Aliás, no início do atendimento, o médico ele já precisa deixar bem claro para o paciente o valor da consulta, talvez a forma também de pagamento que ele está oferecendo, dizer quanto tempo dura aquele atendimento, se tem direito a retorno, porque aí o paciente ele vai escolher se ele vai ou não passar por esse teleatendimento. Mas os honorários, como você disse, eles são devidos sim. Eu falo, brinco que o honorário é sagrado. A gente ganha pão dessa forma. Né? A gente precisa ter a contraprestação dos serviços. É só combinar direitinho com o paciente antes da consulta, informar o valor, registrar também depois em prontuário que você conversou com o paciente, que o paciente ele consentiu com aquele preço que você ofereceu para ele, deixando tudo registrado, o médico não corre risco depois de ter infringido possivelmente o consentimento, o dever de obter o consentimento livre e esclarecido do paciente. Tá, chegou uma pergunta aqui ainda sobre o isolamento. Se o paciente descumpriu o isolamento, né, que foi prescrito, lembrando isso, gente, a gente tem que também notificar o isolamento, tá? Então, se a gente atender um paciente com suspeita ou confirmado caso de coronavírus via telemedicina, lembrar que a gente tem que notificar o caso, tá certo? E se a gente prescrever o isolamento, nós médicos precisamos notificar o isolamento. Isso é uma forma do Ministério controlar esses casos que estão sendo atendidos também por teleconsulta. Mas se o paciente descumprir esse isolamento, a gente pode, então, aí abrir mão, quebrar o sigilo médico por uma questão de saúde pública e informar o Ministério que o paciente, a gente deve, pode... Você vai informar a autoridade policial e vai informar também ao Ministério Público e ao Ministério da Saúde, porque aí o Estado ele vai adotar as medidas jurídicas cabíveis
para que aquele paciente não cause perigo ou risco para as outras pessoas da coletividade. Então, informe sempre e registre em prontuário que aquele paciente houve evasão hospitalar ou ele não está cumprindo o isolamento domiciliar mesmo em casa. Tá? Isso deve sim ser notificado para as autoridades para que o médico ele se preserve juridicamente para que ele faça um bem maior aí, que é para a coletividade, para que esse paciente impaciente não passe aí esse vírus para as outras pessoas. Então, faça isso. Uma outra pergunta aqui, Giovana, é o seguinte, ainda sobre o honorário. Eu atendi o paciente por teleconsulta, mas eu observei durante esse atendimento que ele precisa de uma avaliação presencial. Então, não é um caso. E, embora o paciente tenha aceito ser atendido por teleconsulta, na avaliação o médico diz, olha, não dá o seu caso, eu preciso examinar. Ou você precisa de uma emergência. No caso de enviá-lo para o nosso consultório, então eu digo, olha, não vai dar, eu preciso te examinar. A pergunta que se segue é, ele indo ao consultório, isso é continuação da consulta, da teleconsulta, no que diz respeito à cobrança de honorários, certo? A gente entende a mesma consulta, ou cabe cobrar por ela. E se esse paciente que eu estou atendendo aqui num acordo, né, entre médico e paciente, isso não está definido para convênio, não existe regulamentação disso, ele vai ao consultório e lá na instituição onde se atende, existe um atendimento por convênio. Cobra-se esse atendimento? Essa é a discussão. Eu entendo que quando você atende o paciente virtualmente e se dentro de 30 dias ele precisa retornar para fazer uma avaliação presencial, eu entendo que está compreendido dentro daquele primeiro ato médico que foi realizado, da primeira consulta, tá? Dentro daqueles 30 dias. Aí o paciente ele pode ir ao seu consultório, por isso que é importante fazer o contrato com o paciente, mesmo que verbal, estabelecendo todas essas possibilidades, tá? Para que o paciente ele tome essa ciência e até ele assuma suas responsabilidades perante o médico. Agora, se passou 30 dias, isso já não estaria mais contemplado nessa primeira consulta. Aí já seria uma nova consulta com novos honorários estipulados e convencionados com o paciente. Agora, se ele procurar uma instituição de saúde onde você trabalha, aí eu acho que é uma nova consulta, porque a relação não é mais entre você, simplesmente, e o seu paciente. Ele vai procurar a instituição hospitalar. Você está lá porque talvez você seja plantonista naquele dia. Tá? E eu entendo como uma nova consulta, porque ele está procurando, está se formando um novo vínculo jurídico. O atendimento que você prestou para ele era entre você e o paciente. Quando ele procura o hospital, já é uma outra relação jurídica. É entre o paciente e o hospital. Ele foi lá para ser atendido por qualquer profissional que está no plantão. Aí pode se cobrar, sim. Ok. Uma pergunta importante nesse momento, né? Sempre existe gente de má fé que pode aproveitar esse momento da telemedicina, da teleconsulta e se apresentar como médico, né? Que cuidados o paciente deve ter, que informações ele deve buscar para se certificar, para ter certeza de que aquele é mesmo médico, especialista, né, nas especialidades que ele declara e, enfim, que recomendação você faz? Procurar informações no Conselho Regional de Medicina do Estado, onde esse médico tem o seu registro, e verificar se realmente ele é um médico e ele está atuando. A gente recomenda que, na primeira consulta, o paciente ele procure um médico que já é de sua confiança, ou procure ser atendido por uma pessoa que foi indicada, por um médico que foi indicado por um amigo, por um parente, pelo seu pai, pela sua mãe, que aquele médico já saia dali recomendado, tá? Então, ou você vai no CRM para verificar se é médico, mas eu acho mais oportuno ainda que ele já tenha uma indicação sobre aquele profissional, como ele se porta, como ele atende, tem uma referência, enfim, bacana do profissional. E não cair em armadilhas, tá?
Se você recebe por WhatsApp, ou se tem uma propaganda no Instagram, ou em algum site, não é por aí que você procura o médico. Você vai procurar o seu médico por uma relação de confiança, tá? Ou por alguém que conhece, como eu disse. Não caiam em armadilhas. Tem que tomar bastante cuidado, bastante atenção. Ok. O que você acha, né? A gente estava discutindo muito sobre isso, você já comentou, né? A telemedicina foi tão combatida pelos médicos, né? Uhum. Você vê de vantagem e desvantagens da telemedicina? Como tudo na vida, nem a telemedicina, ela é maravilhosa. Eu acredito que ela veio para revolucionar e acho que depois desse tormento que a gente vai passar, quando tudo isso finalizar, eu acredito que a telemedicina ela vai ser incorporada de vez na nossa cultura, né, na cultura médica, na ciência médica e nas outras profissões da saúde também, porque de certa forma, a gente pensa, por um lado, existe um distanciamento da relação com o médico, porque a gente está olhando aqui por uma tela, de forma virtual. Fica realmente mais impessoal do que a gente tocar o paciente, estar perto do paciente. Existe esse contra que eu falo, que é talvez do distanciamento da relação médico-paciente, mas a telemedicina, se bem utilizada, se bem planejada, utilizando no momento certo, com todas aquelas normas da beneficência, não maleficência, do sigilo profissional, ela vem ajudar e muito a todos nós, tanto vocês da medicina que atuam nessa área tão nobre da ciência, e nós também aqui, do outro lado, pacientes que vamos ter muito mais facilidade teremos mais facilidade para procurar uma assistência médica em qualquer momento, em qualquer lugar. Vai facilitar muito, eu acho, que o acesso à assistência, até porque os custos vão ser barateados. Essa consulta ela vai cair o preço, né, em relação a uma consulta presencial. Ok, então a gente vai estar finalizando já, daqui a pouquinho essa live, tá? Resumindo um pouco de tudo que a gente discutiu, Gilvan, o que você recomenda, o que você recomenda fortemente agora para os médicos, assim, faz um resumão de recomendações para quem está começando, na verdade nós estamos começando a lidar com isso, nós estamos nos habituando. É tudo novo, né? Recomendações, assim, a gente não pode deixar de seguir neste momento. Uhum. Tá. Doutora, foi o que eu falei logo no início do nosso bate-papo. O médico ele precisa estar preparado para este momento. Ele precisa ter em mente, porque a gente está falando aqui de telemedicina, existem outras implicações legais, por exemplo, falta de EPI, o paciente de home care que tem algum mal súbito, um mal-estar, como que o médico faz. Existem, assim, sérias implicações do atendimento, não só da telemedicina, que o profissional precisa observar. O que a lei diz para a gente? Que o médico, ou qualquer pessoa, qualquer ser humano, ele não pode alegar o desconhecimento da lei para se eximir do seu cumprimento. Ou seja, eu preciso conhecer fortemente toda aquela legislação que me regulamenta. Eu preciso, primeiro de tudo, conhecer o Código de Ética Médica, até porque essa portaria que liberou a telemedicina, ela está embasada em preceitos médicos, assim, de premissas ocidentais. Então, a gente tem todos esses princípios que eu falei, foi feito com base na resolução, não sei se é uma resolução, um código de Tel Aviv, que regulamenta as implicações, os limites éticos também da telemedicina. O médico precisa, então, conhecer o Código de Ética, as resoluções do Conselho Federal de Medicina, o que pode no momento, o que não pode. Precisa conhecer que, para fazer telemedicina, ele tem que se adequar aos preceitos que o Ministério da Saúde estabelece. Então, eu preciso ter registro, tem que haver o critério da necessidade, da urgência atender virtualmente esse paciente, fazer o termo de consentimento livre e esclarecido, não apenas o termo. Eu preciso primeiro explicar verbalmente para aquele paciente tudo o que está acontecendo, e aí depois eu registro isso
em um papel para que eu tenha uma garantia ainda maior para futuramente em eventual processo ético, disciplinar ou processual. Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma coisa. Eu fiz aqui umas colinhas dos limites, a gente tem a parte da plataforma, do convênio médico, que a gente não falou, como que o paciente deve fazer ou o médico deve fazer. Caso o paciente ele tenha um convênio, o paciente deve procurar a operadora de saúde ou o médico também para verificar como que fica essa questão da remuneração. Se o plano ele não autorizar, o médico vai conversar com o paciente e vai dizer que aquela consulta será cobrada em virtude da negativa da operadora, e aí o paciente vai consentir e já vai estar ciente também de todas essas condições. Tá? Gravar esse atendimento é importante. Vamos ver aqui que a gente tem mais aqui. Interessante. Médico sintomático. Aí tem aquelas todas as implicações do dia a dia, né? Da linha, para quem está na linha de frente do atendimento, a questão dos equipamentos, o que o médico deve fazer se ele não tem aquele equipamento para trabalhar. E nesse caso, ele deve registrar, deve comunicar o diretor técnico da instituição, assegurando o seu direito de não atender caso ele não seja protegido em suas integridades físicas e psíquicas, às vezes também, psicológica. Então, anote, certifique, registre essa sua limitação física ao diretor técnico da instituição. Se não resolver, você vai para o CRM e pode ir também para o Ministério Público. Tá? Vamos ver aqui. E aí a gente fala muito também do paciente crônico, se ele pode ser atendido, pode sim receber esse acompanhamento à distância. Aliás, ele deve, porque ele não pode se expor a esse risco de contaminação. Temos médicos aqui da faixa de risco. Se é válido documentar por WhatsApp, é válido sim. O que mais que a gente tem de interessante? Bom, enfim, o regramento, existe uma normativa muito, muito extensa, muito complexa, que a gente falaria talvez dias e mais dias aqui com vocês. Mas essa informação, que o médico tome cuidado, que ele registre todas as informações, que ele conheça aquilo que ele está fazendo. Não é um ato médico simples, igual eu faço no meu dia a dia nas minhas consultas presenciais. É um ato médico mais, que eu falo, mais complexo, que precisa de uma maior retaguarda e pré-requisitos para que ele cumpra a contento. Então, acho que é isso. Lembrando isso, prontuário médico é documento, tá? Uhum. A gente tem a segurança do médico também, então a gente precisa ter cuidado com esses registros. Lembrar que estou perguntando aqui sobre a receita, não sei se pegaram depois. A receita que for feita virtual, ela precisa de ter uma assinatura eletrônica, e isso precisa de ter uma chave eletrônica, tá? Então tem que Precisa. para ter essa assinatura eletrônica, não é uma coisa fácil. Não é você mandar simplesmente em PDF, eu vou mandar lá, o paciente vai imprimir. Isso não é receita eletrônica. Para eu fazer uma receita eletrônica, eu preciso ter, igual a doutora Fernanda falou, um certificado digital, uma assinatura digital. O que a gente sugere, então? Que a gente faça a receita normalmente e que ou um familiar venha pegar essa receita ou a gente envie para o paciente, pode ser por correio, pode ser por um portador, um motoboy. Lembrar que isso tem que estar bem fechadinho, tá? Isso é sigilo do paciente, então não é porque é um familiar que você pode abrir os dados do paciente. Lembrar que o cuidado, preservar o sigilo e a confidencialidade, tá? Não vamos esquecer disso. Aí tem uma perguntinha aqui. Pode falar, doutor. Lembrar só para todo mundo que, para quem é médico, leiam as portarias, tá certo? A gente não dá conta de passar tudo. Eu só entendi muita coisa depois que eu li todas as portarias que se referem a esse momento e ao atendimento, o enfrentamento da pandemia. Então, precisa ler tudo, tá, gente? Vamos ler as portarias para a gente estar bem inteirado e saber o que a gente está fazendo. Isso é importante.
Sobre as Tem uma plataformas pergunta aqui sobre como gravar, utilize uma é, plataforma que permita a gravação das consultas, porque isso perfeito. também, isso é proteção para o paciente, é proteção para a gente. E aí a teleconsulta ela pode ser aplicada tanto na saúde suplementar, quanto no meu atendimento privado também e na rede pública. Exato, ela tem sido utilizada na rede pública, agora é um momento em que a rede pública vai se beneficiar muito desse atendimento, né? Então, eu acho que Uhum. existe, todo mundo diz que existe um mundo antes da pandemia e um mundo que surgirá depois da pandemia. E eu acho que na medicina isso é uma verdade absolutamente concreta, né? E a incorporação da telemedicina a partir de agora, eu acho que é algo inconteste. A gente É vai. irrevogável. O mundo vai sofrer, já está sofrendo muitos impactos, mudanças. As transformações sociais vão ocorrendo, a medicina vai ter que correr atrás para poder achar uma vacina, talvez uma cura também para o coronavírus. E nós, do direito, a gente precisa também acompanhar e precisa ter fôlego para acompanhar os novos fatos sociais advindos com a medicina. Doutora, tem uma pergunta aqui da Fabiola. Se pode digitalizada, seria receita? O que seria? Será que ela está perguntando aqui? A gente vai estar acabando aqui, porque senão a nossa live cai, viu, gente? A gente tem uma live Então, nossa, passou muito rápido. grande, derruba a nossa live. Então, a última pergunta que eu vou ler aqui é se a saúde suplementar está pagando as consultas por telemedicina. A gente não tem isso Não. normatizado ainda. O médico precisa entrar em contato com o plano com que ele tem contrato e se informar gradativamente se já está tendo alguma definição em relação a isso, tá, gente? Mas não tem É. nada normatizado ainda. Ok? Infelizmente, ainda já deveríamos ter, né? Algum posicionamento da ANS nesse sentido, que é a agência que regula todos esses trâmites da saúde, mas a gente também não teve posicionamento da ANS. E, por enquanto, as operadoras, né, até porque por ser mais conveniente a elas não estabeleceram também nada sobre isso. Bom, eu vou agradecer então a participação da Giovana, agradecer ao Instituto Lapidário pelo convite, foi muito bacana o nosso papo, agradecer a participação de todo mundo que entrou, a gente teve muita pergunta, né? Nem deu Pode conta de ler. mandar, manda Mas lá no Direito com Medicina. Pode mandar inbox para mim no Direito com Medicina, que na medida do possível eu vou respondendo todas as dúvidas. pronto, e quem quiser contato, o meu Instagram é Fernanda Guiar Pneumo, pode mandar também mensagem, a gente vai socializando aí as informações aprendidas, tá bom? Um beijo para vocês, bye Doutora bye. Fernanda, uma dúvida aqui, peraí, rapidinho, dá tempo? Tá? A doutora já fez alguma teleconsulta ou não? Ainda não. Eu estou Não? me preparando, estudando, porque a gente tem que capacitar para tudo, né? Então a gente tem que entender que é coisa feita com muita responsabilidade e que precisa ter todos esses pré-requisitos que a gente falou aqui antes de se aventurar Uhum. para não ser uma aventura, a gente precisa estudar bastante, capacitar para fazer isso bem feito também. Então já está preparado. Agora já está. Um beijo. Bye, bye. Gente, beijo para todo mundo. Obrigada.